Bom dia, galera. Me chamo Natson Felipe, sou membro projetista aqui da Retop. Atualmente sou líder da sala de edificações e faço parte da sala de instalações hidrossanitárias. E hoje vou entrar um pouco no tópico de pressurizador, né? Explicando um pouco antes o que é um pressurizador. Bom, ele é uma ferramenta que auxilia na distribuição e no aumento da pressão de água em sistemas de tubulações que acabam sofrendo um pouco da falta de pressão em alguns pontos específicos. Em alguns casos, por exemplo, eu vou deixar aqui uma imagem, né, para estar auxiliando na compreensão, mas em casos em que a distância entre o chuveiro a caixa do reservatório é muito grande, ou até mesmo um é muito perto do outro, em altura, por exemplo, acaba tendo que não chega a pressão suficiente nesse ponto e, por acaso, a edificação conta com alguma limitação de altura, por exemplo, ou não tem uma caixa de reservatório feita apropriadamente para o reservatório, então não tem como subir a altura para que a água desça com velocidade e chegue no ponto. Então, nesses casos em específico, onde realmente não tem muita coisa que fazer, chega por limitação estrutural ou por limitação de custo, assim, vamos dizer assim, troca de peça, porque acabaria sendo muito mais burocrático, é recomendável o uso de um pressurizador, né, que é essa ferramenta para o ganho de pressão. E partindo agora para um exemplo, eu criei essa planilha aqui, né? Eu fiz a medição já com todos os pontos e eu fiz todo o cálculo de perda de carga para chuveiro. E nesse projeto aqui em questão, eu não podia mexer na altura do reservatório. Eu aumentei o número da vazão da tubulação, aumentei o diâmetro da tubulação o máximo que deu. Entretanto, o ponto final ele não conseguia compreender o mínimo requerido para chuveiro, que é 1 MPa, ou no caso aqui, um só, que se eu não me engano está em kPa. E por isso, nesse projeto em questão, foi se sugerido, né, a alocação de um pressurizador. Bom, com isso, partindo um pouco para a planilha de pressurizador aqui da Engitop, ela já conta com alguns modelos previstos. Então você já tem essa base aqui para poder trabalhar. E explicando um pouco de como funciona essa aba, de como funciona esse processo de seleção. Você primeiro precisa verificar quantos pontos você quer alimentar, né? Nesse caso, esse projeto em questão não era somente nesse chuveiro que estava faltando tava faltando água. Esse aqui foi um dos pontos críticos. Aqui foi outro ponto crítico que eu tive que fazer, que era outro chuveiro. Então tinha muito ponto sem água. Então eu decidi nesse projeto aqui, também foi debatido sobre isso, fazer a pressurização de todos os pontos dessa casa. Com isso, a primeira etapa, após decidir quantos pontos vai ser, né? Você precisa vir na linha de perda de carga e analisar a vazão, no caso, essa parte aqui em específico, daquela região. Se eu fosse, por exemplo, fazer a alimentação somente daquele chuveiro ou a pressurização somente do chuveiro, poderia vir aqui nesse ponto do banheiro em específico, a partir daqui, que é somente o banheiro, e eu poderia pegar a vazão desse banheiro e fazer todo o projeto para pressurizar somente esse banheiro. Mas como mencionei anteriormente, foi decidido pressurizar toda a residência. Então foi se trabalhado com a vazão da soma de todas as peças. Após pensar nisso, após ver essa questão, a gente parte para a planilha de pressurizador de fato e começa a analisar qual pressurizador ele consegue atender a nossa exigência de vazão. Tem uma pequena questão que lá a vazão está em litros por segundo, e aqui o pressurizador ele trabalha com litros por minuto, então você acaba tendo que fazer essa conversão. Então você pode vir até abrir uma aba aqui no Google, por exemplo, fazer aqui rapidamente, de litros por segundo, litros por segundo para litros por minuto, que já vai dar. Então aqui nesse caso aqui eu coloco quanto era, no caso, se eu não me engano, era 0,74. Vou olhar aqui de novo na planilha. Isso mesmo, 0,74. Então ele já converte para 44 litros por minuto. Então,
olhando os pressurizadores, eu percebo que o único que satisfaz minha condição, por exemplo, é só o Lorenzetti PL20 na condição de velocidade 3, né? Que aqui ele trabalha com 3 velocidades, está aqui na legenda, vou dar um zoom um pouquinho maior. E na velocidade 3 ele acaba atendendo essa região. Então, com isso, eu já posso vir aqui para esta aba da planilha, né? Essa parte aqui em específico, ela trabalha como? A gente vem aqui, seleciona o pressurizador que a gente vai trabalhar. Em questão, a gente observa quanto de pressão ele vai fornecer, né? Como foi, a gente vai ter que, então, trabalhar com esse gráfico. Então, como é um gráfico muito, não tem tanta marcação, a gente vai ter que ir algo mais na tentativa e eu, vamos dizer assim, algo não tão preciso. Não tem uma aba necessária, uma calculadora que realmente faça, então é algo mais na visão. Então, 44 é mais ou menos nessa linha aqui. Então, com isso, eu percebo que o pressurizador ele concede uma altura manométrica, ou a pressão, nesse caso, um aumento em MCA, de mais ou menos uns 5 ou uns 6 a 7 no máximo de aumento de pressão. Então, com isso, eu volto aqui nessa aba e digo que meu pressurizador ele aumenta até 7 MCA. Com isso, ele já faz o cálculo com aquele trecho crítico em questão que a gente tinha calculado. Essa planilha, ela trabalha em conjunto. Então, ele vem daqui e já alimenta cá. E a gente percebe, e no final ele me dá que a pressão disponível no final do trecho acaba sendo de 6 MCA, que já é algo superior ao mínimo de 1 MCA. Então, já é algo que é atendido pela norma, então já posso trabalhar. Caso eu fosse trabalhar somente na pressurização desse chuveiro aqui, por exemplo, desse banheiro, como eu tinha citado anteriormente, eu veria aqui a soma de pesos deu uma vazão de 0,27. Então eu venho aqui 0,27. Ele disse que eu posso trabalhar com que essa vazão aqui em litros é 16,2. Então aqui agora eu posso vir novamente olhar todos os pressurizadores e percebo que esse daqui já consegue atender essa vazão de 16,2, que é o PL20. Então perceba aqui mais ou menos, e ele também daria uns 7 MCA de pressão. Então eu poderia vir aqui, selecionar ele, um PL9, 7 de pressão mais ou menos, e também auxiliaria no aumento de pressão somente no ponto do banheiro. Em geral, é somente isso, né? Caso você vá alimentar diversos outros pontos com vários tipos de precisador, você vai vir com os outros trechos críticos aqui calculados, você pode vir trabalhando também, né? Como eu tentei trabalhar aqui de forma individual para esses dois pontos, entretanto, como faltava muita pressão em muitos pontos, foi algo mais recompensador trabalhar diretamente com o PL20, fornecendo a pressão necessária para todos os pontos da residência.